E aí galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Alexandre entrando na sua casa através dessa videoaula. Gente, que saudade de vocês. Nós não estamos tendo nossas aulas presenciais, mas por isso estamos gravando uma aula, um vídeo a qual você vai assistir, vai aprender e espero que você se divirta aprendendo. Muito bacana, um grande abraço para vocês do sétimo ano, saudade de vocês, tenho certeza que breve a gente estará junto. Eu quero lembrar você que quem tem vocação tem futuro. Esse é o nosso colégio, o Colégio Vocação. Eu gostaria que você pegasse aí na sua casa a nossa apostila positivo, isso, a nossa apostila positivo, ainda o volume 1, porque nós temos que encerrar o nosso conteúdo, sétimo ano, positivo, volume 1, e eu gostaria que você fosse lá na página 41 da sua apostila, onde nós vamos trabalhar hoje tipos de clima. Tipos de clima, o que são climas e quais são os climas que tem no Brasil? Você vai descobrir junto comigo. Se prepare, será um momento muito bacana de nós aprendermos sobre os climas do Brasil. A gente sabe que o clima vai identificar muitas vezes até mesmo as regiões do Brasil. Nós aprendemos nas aulas anteriores, sabendo quantas regiões o Brasil é dividido, quais são os relevos, quais são a vegetação dessas regiões, e a gente sabe que o clima interfere em tudo isso. O clima também é interferido por alguns aspectos dessas regiões. Nós descobrimos que o Brasil é dividido em 5 regiões, lembram disso? Nós descobrimos que o Brasil é dividido também em 3 macro-regiões, conforme a sua economia e conforme a sua subsistência das pessoas. Então, agora nós vamos aprender sobre clima. Vai você pegando o seu material positivo agora aí, querido. Vai aí pegando seu material, porque nós vamos estar através da videoaula hoje, também usando aqui através do vídeo, para nós podermos estar melhor apresentando para vocês a aula de hoje, climas do Brasil. Ok? Bom, logo eu trouxe aqui o mapa do Brasil e, obviamente, aqui o mapa está um pouquinho menor do que o território brasileiro. Era para rir, não viu? Beleza, deixa assim. O mapa está um pouquinho achatado aqui, mas na verdade, o que eu queria trazer para vocês é a diversidade de climas. O quantos climas o Brasil tem no seu território. Eu poderia aqui ler junto com vocês: clima equatorial úmido, clima tropical semiárido, clima subtropical, clima tropical, tropical atlântico e por último, clima tropical de altitude. Conforme as cores da legenda, se apresentam os climas aqui neste mapa. Mas por que o Brasil tem esta quantidade de climas? Professor, por que o Brasil tem essa quantidade de climas? Ei, parece até a voz do Nhonho, aquele do Chaves, meu Deus. Olha só, a resposta você já ouviu em sala de aula, mas está aqui em cima. Brasil tem um território continental. Isso significa o quê? Que o território do Brasil ele é muito grande, do tamanho de um continente. Eu sempre faço aquela brincadeira com o sétimo ano. Tira o Brasil da América do Sul e veja o que sobra. Pouquíssimo. O território brasileiro é muito grande. E como o Brasil ele é muito grande também nas suas extremidades, tanto para o norte como para o sul, como para o oeste como para o leste, nós temos uma grande variedade climática. Primeiro, porque nós temos altitudes no nosso território, porque nós temos a latitude. O Brasil é um país latitudinal, quer dizer, se nós pegarmos a linha do Equador, que é o marco zero, para questões da latitude, coisa que você aprendeu lá no 6º ano, você vai dizer, eu não aprendi. Você aprendeu sim, porque fui eu que te ensinei. Você sabe que o Brasil ele tem a maior parte do território abaixo da linha do Equador. E a gente sabe que a partir da linha zero da linha do Equador, descendo por graus, vamos descer a cada 10 graus,
conta um processo de latitude. E abaixo dessa linha, ou acima da linha do Equador, vai contando a latitude. Por isso o Brasil é muito extenso nesta questão latitudinal. E isso tem interferência no nosso clima. Mas vamos então para o que interessa. Você que tem a sua apostila aí, depois em casa, você vai estar lendo aqui todo o conteúdo da página 41, mas nós vamos dar voltas para trás depois ali, porque eu quero falar dos fatores climáticos. Vamos lá. Então, eu elenquei aqui para vocês os principais fatores climáticos para que haja mudança de clima de uma região para outra. Então, os fatores que colaboram para que o Brasil, no seu território continental, no seu território muito grande, tenha variações de clima. Um clima é mais quente, outro é mais frio, outro é mais seco, mais úmido. Vai variar, né? Muito por causa desses fatores que modificam o clima. Eu coloquei aqui fatores que modificam o clima do Brasil, mas esses fatores podem ser para qualquer clima do mundo. Mas como a gente está especificamente falando de Brasil, nós estamos pegando os fatores que modificam o clima no Brasil. Olha lá, então vamos lá. Fatores climáticos. Para compreendermos os domínios climáticos no Brasil, é importante recordarmos os fatores climáticos e como eles influenciam no clima dos lugares. Nós temos latitude, então eu já expliquei latitude, você tem que lembrar da linha do Equador, que é o marco zero. Para baixo é sul, para cima da linha do Equador é norte, então dependendo da posição que o território está contando em graus, tanto para o sul como para o norte, vai modificar o clima, vai variar. Por quê? Sabemos que a linha do Equador é aonde recebe a maior intensidade de raios solares. Quanto mais eu me afastar da linha do Equador, menos intensidade de raios solares. Quer dizer, o clima vai se modificar, porque o Sol também é um astro que interfere no clima das regiões. Nós temos a altitude. O que é a altitude? A altitude é a partir daquela medida do nível do mar. Nós temos o nível do mar, tudo que estiver acima do nível do mar, tudo que estiver mais alto que o nível do mar, nós contamos altitude. Exemplo, se nós tivermos uma cidade a 2.000 metros de altitude, é possível que o clima dela seja diferente. Não é possível, é certo que será diferente, porque ela está a uma altitude, a uma altura maior do que as que estão no nível de mar. Continentalidade, isso significa o quê? Quanto mais para dentro do continente, mais longe do mar e do oceano, o clima é diferente. Então, a influência desse clima não se dá muito pela interferência do mar e do oceano, e sim da porção de terra do continente onde está localizado. Então, o afastamento dos limites do mar e do oceano, quanto mais para dentro do continente, nós temos um clima diferente. Ao contrário da continentalidade, nós temos a maritimidade. Quanto mais próximo do mar, quanto mais o território estiver próximo do oceano, do mar, o clima será diferente também. Eu não vou entrar nas peculiaridades, porque se você depois pegar aqui no material positivo, a partir da página 38, que, galera, ó, página 38, material positivo, você vai ter aqui fatores que influenciam os climas do Brasil. Você vai ter altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, massas de ar e latitude. Você vai fazendo essa leitura em casa, que você vai entender perfeitamente. O professor está dando uma orientação para você, para que fique melhor para você compreender tudo aquilo que nós estamos nessa videoaula explicando para você. E eu tenho certeza que você vai ser show a sua leitura e você vai compreender tudo. E nós temos as massas de ar. As massas de ar são muito importantes, talvez um dos fatores mais importantes para a mudança de clima. E a gente sabe que as massas de ar, elas nascem tanto no continente e tanto no oceano. E elas podem ser massas de ar quente e fria, e pode ser massas de ar úmida e seca. Geralmente, as massas de ar que nascem no oceano são úmidas. Geralmente, as massas de ar que nascem no continente são secas. As massas de ar fria, geralmente, elas nascem a partir dos polos, das extremidades, tanto do polo sul como do polo norte.
Então, são massas de ar fria. E conforme a posição da Terra em relação ao Sol, a massa de ar fria, se for, vamos supor, a posição da nossa extremidade estiver mais para o Sol, a massa de ar fria não tem tanto poder. Então, a massa de ar quente sobressai a massa de ar fria se a posição da Terra estiver mais direcionada ao Sol. Então, nós temos o verão. Se o nosso hemisfério, a nossa posição estiver mais afastada do Sol, a massa de ar fria tem mais poder, empurra a massa de ar quente de volta e nós temos no nosso hemisfério, na nossa porção de terra, o inverno. Uma explicação só para você entender a questão de massa de ar. Lembrando que latitude a partir da linha do Equador, tanto para o norte como para o sul em graus, vai modificar o clima. Altitude, altura, quer dizer, a partir do nível do mar, tudo que estiver acima é altitude, isso vai modificar também o clima. Continentalidade, o afastamento do território do mar e do oceano. Maritimidade, a aproximação do território do mar. Nós que vivemos aqui na Grande Florianópolis, nós temos a interferência do mar, maritimidade, por isso o nosso clima é um pouco diferente de quem mora, vamos supor, em Chapecó, né, que está afastado do mar. E as massas de ar, a qual eu falei para vocês que podem ser massas de ar quente, massas de ar fria, massa de ar seca e massa de ar úmida. Vai depender da origem delas, está tudo aqui ó, na página 40 do material positivo. É importante você fazer a leitura. Dentro disso, queridos, nós temos também o relevo. Né? O relevo é muito importante. Ei, acorda aí, mano. Ei, acorda. Está na hora de assistir a aula de geografia. Acorda aí. É importante aqui o que nós estamos vendo. O que é? Não é importante sim, maninho. Você tem que aprender. Você vai ser um grande vencedor. Você vai se formar. Você vai ser um orgulho para sua família, querido. Aprenda! Talvez hoje seja chato, mas amanhã você vai entender que foi preciso, tá bom? E é só para não perder, né, o costume de chamar a atenção do aluno, né? Vamos fazer de conta que nós estamos aí dentro da sala de aula. Breve a gente vai estar, queridos. Nós temos o relevo. Olha, o relevo é muito importante a gente compreender. Afinal de contas, o relevo ele vai também comandar essa questão do critério e de fatores que interferem no clima. Então eu coloquei aqui para você. Eu não sei se você está conseguindo ler aqui, mas eu vou ler para você e nós juntos vamos compreender. O relevo influencia no clima devido à movimentação ou impedimento das massas de ar da sua circulação. As áreas de altitude, né, altitudes elevadas, o que é altitude? Aquilo que está acima do nível do mar, mais elevadas são mais frias do que as altitudes mais baixas, pois as montanhas podem impedir que os ventos com umidade cheguem à região, tornando o clima mais seco. Vamos entender no sentido figurado. Eu vou trazer aqui um desenho, talvez você não vai conseguir ler aqui, mas você vai entender. Altitude, então nós temos altitude nível do mar, e ao subir aqui, cada vez que nós subimos aqui uma altura, nós estamos elevando a nossa altitude. Então, pode ser que aqui esteja 200 metros do nível do mar, aqui 300, aqui 400, aqui 1.000, aqui 2.000, aqui 2.500 metros do nível do mar. Quanto mais alto eu estiver, mais fria é a minha região. Por que o relevo é importante? Nós estamos vendo aqui, ó, massa de ar. A massa de ar está aqui, ó, certo? Quando ela chega nesse lugar, ela não consegue passar porque, por causa do relevo, por causa das montanhas, elas não conseguem chegar ao outro lado, fazendo com que essa região aqui retenha essa massa de ar. O que vai modificar totalmente o clima desse outro lado aqui, porque foi impedido essa massa de ar chegar até a outra extremidade, por causa da elevação do nosso relevo. Por isso que o relevo é muito importante. Um exemplo para você é a Cordilheira dos Andes, que nós temos na América do Sul. Quando as massas de ar chegam ali, elas são impedidas de atravessar de volta para o oceano ou do oceano para o continente. Por isso o clima daquela região é diferenciado. Por isso você chega lá na Cordilheira dos Andes, quem já foi, eu nunca fui, quero ir. Me leve quando você for, eu quero ir junto. Querido, quando a massa de ar chega lá, é impedida pela altura. É muito alto, queridos, é muito alto. Por isso é importante a gente entender do relevo. Eu trouxe aqui uma tarefa para a galera. Eita, professor, estava bom demais. Tá bom demais.
eu quero trazer aqui a tarefa para você. Você vai fazer uma tarefa bacana que está aí no seu livro, no caderno de atividades. Tudo o que a gente viu nessa videoaula, você vai pegar a sua apostila positivo didática junto com a sua apostila de atividades, vai fazer a leitura da página 38 até a página 41 e você vai responder essas perguntas e na próxima videoaula nós vamos o quê? Corrigir, galera! Vai ser top demais. Então tá aqui, ó, fazer exercícios, anote aí. Fazer exercícios do caderno de atividades, páginas 22, 23 e 24, sendo que na página 24 faça o exercício 4 apenas, só o exercício 4. Professor, eu posso responder no livro? Pode, meu querido, se você consegue responder no livro e depois nós vamos estar corrigindo, tirando as dúvidas de vocês, certo? Inclusive, quem tiver dúvida, é só mandar para o meu e-mail, né? A gente colocou ali, geografiavocação@gmail.com, né? Não tem o BR, todo o Brasil, né? Então vamos lá, geografiavocação@gmail.com, certo? Você pode mandar dúvida ali que o professor responde. Claro que às vezes a gente não consegue todo momento responder, mas a gente responde, tá? Vai lá, foi dúvida. Os exercícios então, caderno de atividades, página 22, 23 e página 24, mas a página 24, meu querido, é só o exercício 4, entendeu? E eu quero deixar um recado para você, você aluno do Colégio de Vocação, você aluno do 7º ano, eu quero deixar um recado para você, eu tenho certeza que você vai se alegrar com o recado do professor. Eu quero deixar para você aqui, olha aqui, Colégio Vocação. Estou encerrando a minha aula, gente, e eu quero deixar um recado para você, mas vai ter a próxima, tá? E vai melhorar ainda, mas eu preciso que você assista e faça o que o professor está pedindo. Colégio Vocação, queridos, vocês são privilegiados, graças a Deus você tem condições de estar assistindo essa aula e você é top demais. Um abraço para você, um abraço para sua família. E eu quero terminar a minha videoaula deixando um recadão para você aqui, ó. Colégio Vocação. Quem tem vocação tem futuro, mas está aqui, ó, Covid-19, coronavírus. A prevenção está em nossas mãos. Vamos lavar a mão, querido. Lavar a mão quando chegar em casa. Lava a mão! Viu o pai e a mãe chegar em casa não lavar, manda lavar a mão! Lava a mão, querido, lava a mão, vamos nos proteger. É o momento de nós brincarmos, mas também falarmos sério. Lave as mãos, faça a sua higiene, porque eu tenho certeza que vai ser demais, demais. E eu quero encerrar essa live, gente, deixando um recadinho muito legal para vocês. Mas a minha hora tá acabando, eu tenho que ir, a sirene tá pegando. Tchau, tchau pra vocês, até a próxima aula, eu tô me retirando. Não se esqueça, se proteja, proteja a sua casa, proteja a sua família. Tchau, tchau, galera.